A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos que estão atentos a este vídeo estejam bem de saúde, estejam em paz, corações alegres. Mas se assim não for, nós, nesta oportunidade, vamos orar pelos irmãos, pelos amigos, pelas famílias de todos os que nos assistem, para que Deus possa estar abençoando ricamente os seus lares. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical de domingo 18 de agosto de 2024. Nesse trimestre, nós estamos baseados no tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós sabemos que a família tradicional ela passa por um baque muito forte na nossa cultura atual e, portanto, é importante rever os conceitos bíblicos e o desejo de Deus para a família. E nesse trimestre nós estamos vendo isso. Na lição de hoje, lição de número 7, estamos agora estudando o livro de Esther e vai falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, essas duas rainhas que viveram no reino da Pérsia vão ser o motivo, o tema da nossa lição de hoje. E para isso nós vamos ler um texto bíblico que está lá no livro de Esther, no capítulo 1, no versículos 10 a 12, versículos 16, versículos 17, versículos 19, também do capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos ler os versículos 12 a 17. Então, se você tem uma Bíblia, acompanhe a leitura da nossa lição. Eu deixo aí abaixo nos comentários também o texto bíblico, para que depois você possa fazer a reflexão a respeito deste momento que estamos estudando. Esther 1, de 10 a 12, diz assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Agora passamos para a leitura dos versículos 16 e 17. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não vem. Verso 19: Se bem parecer ao rei, saia da sua parte
um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Capítulo 2, versos 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha, e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa reflexão nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor. Nos orienta pelo Teu Santo Espírito, isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que o rei Assuero, como nós vimos já na lição passada, ele deu uma festa grandiosa, de 6 meses. Ele convidou os 127 prefeitos das cidades que reinava, que ia da Índia à Etiópia. E depois desses 6 meses de festas, ele deu uma festa de 7 dias para os seus funcionários, aqueles que moravam nos aposentos reais. E no último dia dessa semana de festividade, o rei, já muito embriagado, bêbado, ele chamou a sua rainha. O rei tinha muitas concubinas e tinha uma que era a principal, que era Vasti, que reinava como companheira daquele rei tão importante, Assuero, rei da Pérsia, naquele momento. O convite era uma ordem. E o rei, que reinou por 20 anos naquela região, estava acostumado a ser obedecido.
não se recusava à ordem do rei. Porém, Vasti, ela resiste a essa ordem. Nós, pelo texto bíblico, não sabemos o motivo do coração daquela mulher para resistir à ordem do rei. Vasti foi conhecida na literatura grega porque, em determinado momento, Assuero, conhecido pelos gregos como Xerxes I, tentou vencer os gregos em algumas batalhas, onde acabou sendo perdedor. E Vasti é conhecida pelos gregos como uma mulher ciumenta e traiçoeira e violenta, sacrificando pessoas aos seus ídolos. Isso segundo historiadores gregos. Mas o certo é que ela recusou-se a estar na presença do rei. Alguns dizem que a cultura persa não admitia que uma mulher se apresentasse numa festa de homens. Outros dizem que Vasti estava grávida. Vasti teve 5 ou 6 filhos com Assuero, sendo que o primeiro, Atarxerxes, seria o Atarxerxes I, que substituiria Assuero no reino da Pérsia. E, ao fazer isso, ela afrontou o rei. E essa afronta foi levada diante dos conselheiros do rei. O rei juntou ali 7 conselheiros e pediu orientação. E a palavra dos conselheiros foi que aquela mulher fosse deposta como rainha. Ora, essa deposição, segundo a orientação que recebeu Assuero, era devido ao mau exemplo que ela estava dando. Nós podemos, assim, dizer que Vasti foi uma das primeiras feministas da história. Ela teve a ousadia de dizer não ao seu esposo e arcar com as consequências horríveis que seria ser destituída da principal posição das mulheres ali naquele reino. Isso, segundo os conselheiros, traria mau exemplo para as mulheres de todo o reino, que se dariam no direito de também resistirem a ordens de seus maridos. Isso nos leva a pensar na família atual. Para os pastores, em especial, há uma orientação de liderança na família, que o pastor governe bem a sua própria família, seus filhos, cuidando para que a sua esposa e seus filhos vivam em harmonia no Senhor. Mas
essa orientação de Deus através da sua palavra é também para, evidentemente, todas as famílias cristãs. Evidentemente que nos dias de hoje, com a emancipação feminina do jeito que a sociedade tem aceito, se torna essa orientação de Deus mais difícil. Muitos lares estão divididos. Alguns lares a própria mulher domina. É importante nós refletirmos sobre isso, porque nos deixa claro aqui que o exemplo é muito importante. O exemplo de Vasti, segundo os conselheiros, iria prejudicar a autoridade do rei. As irmãs têm responsabilidade, têm filhos, e os filhos observam a atitude dos pais. Quando o casal não está bem, a família está dividida, a autoridade paterna é rebaixada, isso a longo prazo traz prejuízos para a família. Evidentemente, nós, ao estudarmos a palavra de Deus, o Novo Testamento, nós vemos a importância da mulher, a importância do marido cuidar da mulher com amor, com carinho. Mas também é importante destacar esse fato que, às vezes, uma atitude fora do contexto bíblico recomendado pode trazer males à família. E foi assim nessa família de Assuero. Depois disso, rei Assuero é aconselhado a ter uma nova esposa principal. E entre as concubinas do rei tinha uma moça muito linda, muito especial, muito delicada. Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e que ela era judia, Mardoqueu era judio, o pai de Esther tinha morrido e ele cuidou daquela moça. Ele tinha aconselhado, ele todo dia ele passava lá no Palácio Real e pedia notícias de Esther, mandava recados para Esther e a aconselhou não revelar ali naquele reinado da Pérsia que ela era judia, evidentemente com medo de preconceitos. E ela é escolhida para assumir a posição ocupada antigamente por Vasti. O rei se apaixona por ela, se percebe todas as qualidades daquela moça, e agora ela vai ser exaltada como a rainha, a companheira principal daquele rei. Então, Esther, uma judia, ela se torna rainha em terra estranha depois da deposição de Vasti. Nós vamos ver eleições posteriores que Esther vai ocupar uma posição fundamental na salvação do povo judeu ali naquele reino. Então, essa lição nos deixa
alguns ensinamentos práticos. Primeiro, já trouxe acerca da comunhão na família, o homem como cabeça do lar, a mulher, mesmo numa sociedade moderna como vivemos hoje, ocupando uma posição de destaque, mas sempre preservando pelo bom testemunho na casa para os filhos, não tirando a autoridade do marido, o marido cuidando da sua esposa como é recomendado na Bíblia Sagrada, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo. Mas também tem um outro ensinamento aqui, que é um ensinamento da presciência de Deus. Como num tabuleiro de quebra-cabeças, as peças vão se encaixando. Vasti é deposta, uma judia, Esther, cujo nome judeu era Hadassah, ocupa a principal posição de uma mulher naquele reino. Isso vai ser peça fundamental para a salvação dos judeus na Pérsia. Tudo isso num tabuleiro manejado por Deus. Isaías 46, 9 a 10, o profeta Isaías fala assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Lá em Jeremias 29, 11, também nos anima, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós estamos assim, nós, todos os servos de Deus, como Esther, ocupamos uma posição no reino de Deus. E essa posição no reino de Deus, ela vai ter influência no reino dos homens. E Deus, ele está nos colocando na posição certa, na hora certa, para a atitude certa quando ele precisar de nós. Evidentemente, como nós vamos ver em lições posteriores, Esther esteve diante de uma definição. Ela podia obedecer a orientação do seu primo Mardoqueu ou recusar de chegar na presença do rei. Nós também. Deus tem nos colocado em algumas posições. Às vezes essas posições são incômodas a princípio. Às vezes nós vamos ter que tomar decisões difíceis na vida que Deus coloca para nós tomar. E o livre-arbítrio permanece. Nós podemos dizer não aos propósitos de Deus. Ou dizer sim e caminhar seguros, que embora nós não possamos ver todo o tabuleiro, Deus está vendo e está cuidando de nós. Então, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. A sua família está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Procure andar conforme os propósitos de Deus.
obedecer às orientações que Deus te dá. E você certamente ocupará um papel fundamental na obra que Deus tem para os homens aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, que você possa, com altivez, com dignidade, com honra, cumprir esse papel que Deus tem para você. Deus te abençoe. Vou orar por você, pela sua família, para que você caminhe na orientação de Deus e que na tua casa tenha paz entre o casal, os filhos, e que essa orientação dada aqui no livro de Esther sirva para todos. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta escola que tu nos dá, Senhor, através do livro de Esther. Lições ricas, Senhor, que nos orientam para a família. Abençoa a família dos teus servos, que nós possamos formar casais dentro da tua casa, dentro da orientação que tu tem estabelecido, Senhor, sobre a liderança, Senhor, e que tu possas abençoar os teus servos, as tuas servas, Senhor, a seguir os teus princípios e não os princípios que o mundo tem colocado. Ajuda-nos também, Senhor, a enfrentarmos momentos difíceis em que ficamos em dúvida sobre o que é orientação tua e o que não é. Abre o nosso entendimento espiritual para que andemos como Esther andou, fazendo a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.